Versículo de número 11. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Lembra que lá no começo do estudo eu te falei exatamente este versículo 11? Então vamos mastigar este versículo porque é muito interessante. Imagine que até o final do versículo 10, João está falando para os fariseus e saduceus. João, ele começa a falar, pregar, bater de frente, digamos assim, com os fariseus e os saduceus, o versículo 7, versículo 8 e o versículo 9. E o final, e também o versículo 10. João gasta 4 versículos deste capítulo falando, dando um recado para os fariseus e para os saduceus, que eram os representantes da religião naquela época, certo? Mas imagine que João está dando esse recado para eles, mas em volta de João tem várias e várias dezenas, centenas, milhares de pessoas ouvindo tudo o que João está falando para os fariseus e os saduceus. Lembrando que com João ali não estavam pessoas apenas da religião dos judeus, ou judaísmo, mas também religiões fora de Israel. Ou seja, várias pessoas de vários lugares, de várias cidades, de costumes diferentes, até mesmo vestes diferentes uma das outras, estavam ali ouvindo João falar diretamente para os religiosos da época, representados pelos fariseus e saduceus. Já no versículo 11, eu entendo que João ele começa a informar, falar também para as pessoas, a população que está em volta. E João começa o versículo 11 da seguinte forma: E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. João, ele olha, ele fala dele mesmo, ele fala, olha, eu, em verdade significa não é mentira, certo? É o contrário de mentira, certo? Em verdade, ou seja, ele fala assim, isso que eu estou te falando é verdade. Eu afirmo, confirmo como verdadeiro o que eu estou te dizendo. Vos batizo com água, ou seja, eu batizo vocês com água para o arrependimento. Então João deixa claro que o batismo a qual ele ensina, ele realiza, é apenas para o arrependimento. Arrependimento dos pecados. Então, a partir do momento que os judeus, por exemplo, saduceus e os fariseus e outras escalas dentro da religião dos judeus não se arrependiam, não se batizavam com ele, ou seja, eles não se batizavam com João, além disso julgavam o que João fazia e além disso João deixava claro: vocês não estão se arrependendo do pecado de vocês. Eu batizo com água apenas para o arrependimento dos pecados. Mas aí ele continua falando de alguém. Quem será? E João fala assim, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Então João começa a falar de alguém. Quem é esse alguém? Ele não cita nomes. Ele não fala quem é. Ele fala assim, olha, eu batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim, ou seja, aquele que vem depois de mim, aquele que vem por aí, aquele que está vindo por aí, aquele que vai chegar, ele é mais poderoso do que eu. Esse ser, este homem, ou essa mulher, também poderia ser, porque ele não cita se é um homem, se é uma mulher, quem é esse ser. Ele só diz assim, tá vindo aí, aquele que é mais poderoso do que eu. E João ainda diz, não sou digno de levar as suas sandálias. Então João ele diz assim, eu sou poderoso.
Queira você ou não queira, João está falando isso. Eu tenho poder. Eu tenho poder. Qual era o poder que João tinha? Eu te pergunto. Qual era o poder que João tinha? O poder que João tinha era o poder da palavra. Ah, mas não era o poder do batismo? Não. O batismo era algo que João oferecia para as pessoas se arrependerem dos seus pecados. Mas o batismo não era o poder de João, porque não era João que perdoava, e sim Deus, através do ministério que Deus deu para João, que a simbologia do batismo nas águas significava o arrependimento dos pecados. Mas esse não era o poder dele. O poder de João é o que ele fez no versículo 7, 8, 9, 10 e 11, onde João estava pregando. O poder que João tinha na época era o poder da palavra, o poder da pregação, o poder de convencer pessoas através da palavra. João ali, ele falava para pessoas, israelitas ou não, pessoas de outros países, como a Bíblia diz lá no começo do capítulo de número 3, né, que eu li para você. Pessoas vinham até João de várias religiões, de vários costumes, e através da palavra, João convencia essas pessoas para se batizarem nas águas e pedirem perdão dos seus pecados. E além disso, para que elas, a partir dali para frente, após o batismo e o perdão do pecado delas, elas começassem a produzir frutos bons, frutos de arrependimento, frutos que Deus não precisa comer fruto, mas esse fruto, quem vai se alimentar são pessoas que visualizam você. Você às vezes já se batizou, você se arrependeu dos seus pecados, ou mesmo que você não se batizou, mas já se arrependeu dos seus erros, aceitou Jesus, você está aqui comigo até agora. Estou já pregando aqui há mais de 30 minutos. E você está me ouvindo. E cada vez que você ouve sobre Jesus, aprende sobre Jesus, você vai aceitando Ele. E Ele vai te perdoando, Ele vai te ensinando, Ele vai te mostrando. João então lhe diz que ele tem o poder a qual eu te falei que João tinha era da pregação, do ensinamento. Só que João fala assim, não, mas calma aí, se você acha que eu sou poderoso, você não tem ideia de quem está vindo por aí. Esse que está vindo por aí é mais poderoso que eu. Eu não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ou seja, né, carregar as sandálias de alguém significa humildade, humilhação. Humilhação que eu digo não que Jesus iria humilhar João, mas que Jesus era mais poderoso que João. E João estava se colocando abaixo de Jesus, a qual ele não disse o nome. Então esse homem super poderoso que está vindo, mais poderoso que João, esse homem é muito mais do que João, e João fala que não é digno nem mesmo de levar as suas sandálias. Para você que não sabe, deixa eu ver se eu tomo água só. É que a garganta já está querendo falhar. Mas para você que não sabe o significado de carregar sandálias, quem carregava ou quem levava as sandálias de alguém era o servo deste alguém. Exato. Você não vai ver alguém que não era servo de um outro alguém carregando as suas sandálias. Essa simbologia, este gesto significa que eu sou discípulo, servo deste homem, desta mulher, desta pessoa. Por isso estou carregando as suas sandálias. Carregar sandálias também significa carregar as malas, carregar os pertences de alguém, onde você se coloca na posição de servo deste alguém. Então João diz que ele não é digno nem mesmo de ser servo deste poderoso que vem depois dele. E ainda João diz sobre este poderoso que vai vir. Ele diz assim, olha, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Muitos ali estavam conhecendo o batismo nas águas. Naquele dia, tinham acabado de conhecer o batismo nas águas. E João já estava lançando a curiosidade na cabecinha, né, das pessoas ali,
na mente das pessoas, no espírito das pessoas, falando assim, olha, eu batizo com água, mas esse que está vindo aí é tão poderoso que ele vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. Exatamente. Vai me dizer que você, no lugar do povão ali, né, que estava em volta de João, ouvindo ele falar isso, você vai me dizer, primeiro, que João não era poderoso nas palavras? Segundo, vai me dizer que você não ficaria curioso para saber quem era este todo-poderoso que vai me batizar com o Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo? Na época eles nem sabiam o que era o Espírito Santo. Infelizmente, muitos até hoje nem sabem o que é também, né? Mas tudo bem. Continuando. Esse homem, esse poderoso, vai batizar as pessoas com o Espírito Santo e com fogo. Exato. Batismo com o Espírito Santo. Nós vamos encontrar esse batismo com o Espírito Santo depois que Jesus ressuscita, fica, né, um determinado tempo com os seus discípulos e avisa, ó, vou pro céu e vocês vão ficar aqui orando. Orando. E eles ficam ali orando. Quando o Espírito Santo desce, acontece o quê? Eles são batizados, eles recebem o Espírito Santo e são batizados com fogo. Se você já foi batizado com fogo, por exemplo, quando fui batizado com fogo, eu falava em línguas estranhas. Parecia que o seu corpo pegava fogo de dentro para fora. Sabe quando você está ouvindo uma pregação, um hino, um louvor que você sente a presença de Deus? Significa que o Espírito Santo está em você e ele está trazendo algo que o seu espírito conhece, que é o batismo com fogo, é o fogo, ou seja, é algo que vem de Deus. Exato. Então, João está ensinando que este Todo-Poderoso que vem por aí vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. Este é o significado do versículo 11. Vamos ao 12?